Saúdo todo o povo do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, você mulher de Deus, homem de Deus, igreja do Senhor. Amém. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, a partir do verso 16, eu quero trazer uma palavra para o meu e para o teu coração. Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 3, e o verso 16 nos diz: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca os avisarás a palavra e os avisarás da minha parte. Aleluia. Quero começar em breve tempo com esta palavra. Como o Senhor ele falou a Ezequiel, que o Senhor o instituiu como atalaia na casa de Israel, um ser vigilante, alguém que fala da boca do Senhor. Ezequiel ele foi um profeta que das palavras que ele viria a falar seria do próprio Deus. Quero trazer uma coisa para mim, para o teu entendimento. Você hoje, eu hoje, a igreja hoje, de certa forma representamos os profetas que hoje tem esta palavra, que hoje tem estas mesmas palavras, para assim fazer e para assim falar. Ezequiel, ele foi instituído pelo Senhor como profeta, e não é diferente na minha e na tua vida. Jesus, quando ele veio à terra, quando ele desceu por nós, antes mesmo dele ser crucificado, Jesus, ele fez um chamado na vida dos discípulos. A palavra do Senhor mostra que Jesus, ele, um a um, ele foi chamando, chamou André, chamou Pedro, chamou Tiago e João, filhos de Zebedeu, e ali ele formou os 12 discípulos do Senhor. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele deu uma missão para os discípulos. Ele fala lá em Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. A igreja do Senhor nos dias de hoje tem sido uma igreja arrogante, uma igreja egoísta. Crentes soberbos, escarnecedores, crentes que hoje em dia, com perdão da palavra, só querem buscar os seus próprios deleites, só querem buscar as suas próprias vontades. A igreja nos dias de hoje, nossa, é um povo que vai para a igreja querendo ouvir uma palavra de bênção. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma chave de uma casa, uma conta bancária, um casamento. Acorda, igreja do Senhor. Estamos nos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor. E o que você tem feito para fazer o ir do Senhor? O que você tem feito pelo que o Senhor te deu nas tuas mãos? O Senhor, ele tem um propósito na minha e na tua vida. Sabe qual é o propósito do Senhor na tua vida? Já foi falado. Lá em Lucas capítulo 5, a palavra mostra que estava Tiago e João lá junto com Pedro, naquele mar, que eles passaram a noite inteira ali pescando e nada apanharam. E a palavra do Senhor fala que quando Jesus chega pela manhã, Jesus manda que ele vá naquele barco até aquele mesmo local, e lá o Senhor diz para Pedro: lança à direita. Pedro fala, para resumir, sobre tua palavra hei de mandar. E Pedro, quando lança aquela rede, há uma grande quantidade de peixes. Sabe o que é que o Senhor dá esta lição para Pedro, para mim, para você? Que a minha e a tua necessidade, seja casamento, seja dinheiro, no momento certo, ele baixa o poder da sua palavra e ele faz acontecer. A tua necessidade, o que você vem buscando, pedindo a ele, basta tão somente uma palavra do Senhor e tudo acontece. Mas quando Pedro vê aquela cena, Pedro logo se ajoelha dentro do Senhor e diz:
Mestre, aparta-te de mim que sou pecador. Pedro reconhece que ele estava em desobediência ao Senhor, porque não era ali, naquele passado, que o Senhor queria que Pedro estivesse, porque ele ia prover a necessidade de Pedro, enquanto Pedro fosse fazer a vontade e o querer do Senhor. É quando a palavra do Senhor diz, ainda na mesma passagem fala, que Jesus fala para Pedro, diz assim: de agora em diante serás pescadores de homens, ou seja, de almas. O propósito de Deus na minha e na tua vida é tirar eu e você do charco do pecado, da maldade, é dar novas vestes para mim e para você, vestes santa, para que eu e você cumpra o propósito dele na minha e na tua vida, é ser usado por Deus para glorificar o nome santo do Senhor. Aí sim, as demais coisas como carro, casa, casamento, ele vai acrescentando na minha e na tua vida. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, aí voltando para Ezequiel, capítulo 3, o verso 18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para o avisar o ímpio, acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha que o Senhor fala para a igreja do Senhor. Eu e você temos o ídolo do Senhor, temos a missão. Muitas vezes eu e você anda pelas ruas ou na nossa casa, entre os nossos. Nós queremos esconder a verdade do Senhor. Nós vemos que aquela pessoa está no erro, que aquela pessoa está seguindo no caminho errado, e nós ficamos calados como covardes, não sabendo eu e você que o Senhor está falando na sua palavra que Ele vai requerer o sangue daquelas vidas. E quanto às igrejas hoje, pastores renomados, tantos lugares, brigando por cargo, brigando por posição, brigando. Quem prega mais, quem prega mais bonito, brigando quem é melhor, que tem mais condições. Enquanto tem uma igreja nos dias de hoje de crentes só buscando suas próprias vontades e não querendo levar a palavra para salvar as almas. Não sabendo ela, não sabendo ele, que naquele grande dia o Senhor irá requerer de ti o sangue daquela vida. Ou seja, se você que está ouvindo esta mensagem conhece alguém que ainda não conhece a Jesus, alguém que ainda não conhece o Evangelho de Salvação, avisa para ela, avisa para ele que há um Deus que salva, que há um Deus que cura, que há um Deus que liberta e transforma e muda aquela história. Porque se aquela vida aceitar Jesus como Salvador, tu ganhou uma pedra na tua coroa de glória, de poder de Deus. E aquela vida foi salva de um castigo eterno. Porém, se você avisa e a pessoa não quer saber, o Senhor ele não vai mais requerer o sangue de você, porque você é amada e amado, fez o ídolo do Senhor. E eu encerro dizendo, no verso 20 diz assim: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque, não avisando tu do seu pecado, morrerá, e as suas justiças que praticará não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha só que coisa Deus fala. Assim como o ímpio, aquele que não conhece a Jesus, como a igreja conhece, assim também ele fala para o cristão. Hoje você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você está na igreja e por alguma razão, ou você ou alguém que você conhece, se entristeceu, passou por algo, deixou o caminho do Senhor, hoje está de volta ao pecado, de volta à maldade, ou está fazendo algo que você está vendo que não condiz com o que o Senhor quer. Eu não falo para você julgar ou apontar, não. Mas chegue para esta pessoa
Mostre que Deus ainda perdoa, que Jesus ainda tem um caminho maravilhoso para ela, para ele. Mostra com o teu amor, com as palavras do Senhor. Tira, não passe a mão na cabeça do pecado, não. Tem muitos lugares que é assim nos dias de hoje. Ah, não, ela ou ele dá um dízimo na igreja. Se eu falar a verdade, vou perder esse dizimista. Ah, não, se eu falar a verdade, eu vou magoar essa pessoa. E se você não falar a verdade, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai para o inferno e você vai ser cobrado o sangue derramado desta vida, que foi para o inferno. Porque a maior prova de amor, de misericórdia que eu e você pode dar para uma pessoa que já serviu ao Senhor e hoje está no erro, a maior prova de amor e de misericórdia é eu e você repreender o mal e de encontrar o erro e repreender mesmo esta vida para que ela saia do erro e seja perdoada pelo Senhor. E o Senhor venha te recompensar, honrando o nome dele na tua vida. Então vem despertar, igreja. Vamos parar de ser medíocre. Vamos parar de ser hipócrita. Vamos parar de ser covarde. Vamos começar a falar do amor de Deus. Vamos começar a abrir a boca. E eu fecho a palavra aqui e digo a seguinte palavra. Lembra de Davi, o rei Davi, quando ele caiu em pecado? Davi, o reino de Davi já estava, Aí o Senhor levanta um dos seus maiores profetas, por nome Natan. A palavra fala que Natan, ao chegar diante do rei, Natan não temeu. Natan chega para aquele homem, para aquele rei e diz: Rei, havia um homem que só tinha uma ovelhinha, porém havia um rei que tinha várias. Mas ainda assim aquele rei, ele tomou a ovelhinha daquele homem. O que deverá ser feito deste homem? Aquele profeta contou esta história e assim falou para o rei. E o rei imediatamente falou: que morra, trazei-me aqui. Puxou logo a espada. É quando o profeta olha para aquele rei e diz com toda a autoridade de Deus e fala: este homem és tu, Davi. E ao mesmo tempo aquilo caiu como um choque no coração daquele rei. Davi logo caiu em lágrimas, Davi logo rasgou as vestes, Davi logo veio um arrependimento ao coração de Davi. Por quê? Porque a verdade ela faz isso, a verdade ela vem como um golpe assim, ó. Diante de mim, diante de você, ela vem como uma flecha assim, ó. Naquele momento você toma um choque. Você pode até se magoar, mas dentro daquele mesmo momento, naquele mesmo instante, Davi ajoelha e pede perdão a Deus. Aí eu imagino, e se o profeta não tivesse falado a verdade, se o profeta tivesse passado a mão na cabeça de Davi, será que Davi teria vindo ao arrependimento, tido a oportunidade? Davi pagou o preço pela sua maldade, mas Davi orou ao Senhor e pediu: cria-me um coração reto, um espírito quebrantado diante de ti, meu Deus. Davi também reconheceu em um dos seus belos salmos, ele reconhece que um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, Deus não despreza. Ou seja, se você falhou, se você errou, amada do Senhor, amado do Senhor, ou conhece alguém que está sem força, que precisa voltar aos caminhos santos, não passe a mão na cabeça, também não julgue, mas mostre onde ela está errando, onde ele está errando, porque a maior prova de amor, como a palavra do Senhor fala, lá em Hebreus capítulo 13 fala, que o Senhor ele castiga e repreende aquele a quem ama. Ou seja, se você tem uma filha, um filho, um marido, uma esposa, ou um amigo ou uma amiga que está afastado dos caminhos, eu quero te encerrar dizendo que a maior prova que você ama esta pessoa é você mostrar dentro da palavra
não para julgar ou apontar, mas dentro da palavra, que ela tem de se arrepender, retornar ao primeiro amor, para que receba perdão dos pecados e possa entrar na cidade santa pelas portas. Amém? Porque se você diz que ama e tem medo de magoar, esta aqui é a verdade. Sabe por que Jesus Cristo fala na sua palavra, em verdade vos digo? Sabe por que Jesus cita essas palavras em vários momentos? Porque a palavra dele é verdade. Jesus não precisa prometer nada a ninguém. Porque a palavra dele é a verdade. Quem fala a verdade não precisa prometer e sim cumprir. Amém? Deus abençoe a tua vida ricamente. Igreja do Senhor, vamos acordar, vamos despertar. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ele veio buscar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Eu tenho falha, eu tenho meu defeito. Todos os dias eu tenho que aprender a tomar posição dentro do Senhor. Eu tenho que reconhecer o meu pecado, meu erro, me converter, me arrepender e ao mesmo tempo eu tenho que ajudar outras vidas a chegar ao mesmo caminho. Não é com a mentira, não é passando a mão na cabeça, não. É com a verdade, o remédio amargo, mas que traz um efeito maravilhoso na vida do crente. Amém? Seu meu Deus e Pai, na tua presença santa, eu te agradeço, Pai, por esta palavra. Aqui, todos aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem, aqueles que estiverem aflitos, angustiados ou preocupados, meu Pai, transforma, Pai, o coração de cada um, tira todo o mal, toda enfermidade, toda a dor, toda a tristeza do coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.